Olá, pessoas lindas, meus inscritos, meus amigos, como vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja muito bem. Passando aqui mais um dia para deixar uma mensagem para o teu coração, uma palavra poderosa vinda do alto, da parte do Senhor, para que a nossa vida possa se conduzir em triunfo, em vitória. E antes de começar essa palavra, essa mensagem, eu quero te pedir desde já, curte esse vídeo, curte essa mensagem, compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer. Comenta se você está gostando, se você não está gostando, de que lugar, de que cidade você está assistindo. Se você não quiser falar nada, deixa um amém no comentário, já vai me ajudar muito. Então, eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite sobre a questão de conselhos. Conselhos é algo muito maravilhoso e primordial para a nossa vida. O mundo, ele não valoriza muito conselho. O mundo, eles têm um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, o que é o nosso manual de regras de fé e prática, nos ensina de forma diferente. E eu quero dizer para você que eu tenho convicção de que a Bíblia está com a razão acerca de conselhos. Só que conselhos tem um viés diferente, porque conselhos existem os bons conselhos e os maus conselhos, né? Então a gente precisa ter na nossa vida, não é só a questão de receber o conselho, é de quem nós estamos recebendo o conselho e se esse conselho é um conselho bom ou se é um conselho mau. Então a gente precisa viver e ouvir bons conselhos. E eu vou estar falando com você à luz das escrituras sobre a importância do conselho. E vou citar alguns exemplos de bons e maus conselhos que a gente encontra na Bíblia. E tudo isso serve para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Porque nos dias de tantos conflitos, num tempo em que há tantas vozes ecoando no mundo, nós precisamos ouvir bons conselhos, nós precisamos ter referências positivas para a nossa vida. Então é muito bom quando a gente pode ouvir e receber bons conselhos, porque os conselhos, eles são diretrizes, eles são como guias para a nossa vida. Então é preciso saber de quem a gente está recebendo esses conselhos e como são esses conselhos, em que eles são baseados, e nada melhor do que receber conselhos baseados na palavra de Deus. A Bíblia ela nos mostra que o conselho ele pode salvar, orientar e fortalecer, enquanto o conselho errado pode levar à ruína espiritual, emocional e até física. Então, assim, o conselho é algo muito importante. Provérbios 11:14 vai dizer: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, perceba que a Bíblia vai dizer que não havendo sábios conselhos. Então, havia conselhos, mas os conselhos não eram sábios. Então, quando esses conselhos não são sábios, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, Deus, o nosso Deus, ele valoriza o conselho, mas não qualquer conselho, e sim aqueles que estão baseados na luz da verdade que é a sua palavra. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque não é qualquer conselho que a gente pode receber. Então tem que ver qual é a origem desse conselho, quem é que está dando esse conselho, né? Então a gente precisa ficar atento. Eu vou citar aqui alguns exemplos para a gente poder meditar de bons conselhos na Bíblia. Olha que interessante, né? Por exemplo, o conselho que Jetro deu a Moisés foi um conselho sábio.
Jetro era um homem muito sábio e ele pôde aconselhar Moisés. Está lá em Êxodo 18, do 17 ao 23. Se você quiser, você corre lá e você vai ver, né, com seus próprios olhos o conselho que Jetro deu a Moisés. Jetro aconselhou Moisés a dividir as responsabilidades, evitando desgaste físico e emocional. Quer dizer, Moisés ele estava muito sobrecarregado, né, com a direção do povo. Era um povo muito grande, muito numeroso, muito populoso. Então Moisés estava ficando cansado, porque só ele estava ali para ficar aconselhando aquele povo. Imagina, Moisés deveria passar o dia inteiro ali aconselhando o povo e ainda não dava conta. Então Jetro, seu sogro, observando aquilo, ele dá um conselho muito sábio a Moisés, né? Ele pede que Moisés divida aquele povo, levante maiorais para estar ali ajudando, somando força com eles. Então esse conselho de Jetro para Moisés foi um conselho muito sábio, porque ele trouxe organização, ele trouxe sustentabilidade na liderança, ele trouxe paz para o líder e para o povo. Então isso aí foi um ótimo conselho que Jetro deu a Moisés, porque trouxe boas consequências. Bons conselhos trazem equilíbrio e trazem sabedoria prática. Então Jetro foi um homem muito bom para aconselhar. Ele deu um conselho de sabedoria. E é isso que nós precisamos, de pessoas que observem a nossa vida e nos dê conselhos de sabedoria, que possa trazer o quê? Um equilíbrio, uma organização, frutos bons para a nossa vida. O segundo conselho foi um conselho de correção. Às vezes a gente precisa dar um conselho de correção para uma pessoa, porque quando a gente vê um amigo, um filho ou um ente querido fazendo uma coisa errada, quando nós somos realmente de fato amigos, somos pais responsáveis, o que a gente faz? A gente tem que às vezes dar um conselho de correção, chegar para aquela pessoa e dizer que ela está errada e mostrar, né, onde ela está errada e como ela pode acertar. Isso aconteceu com o conselho que Natan, o profeta Natan, deu a Davi. Foi um conselho corretivo. Isso está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Natan lhe confrontou Davi sobre o seu pecado com Betseba. E o que aconteceu? Esse conselho foi bom ou foi ruim? Foi bom, porque ele trouxe o que? Arrependimento para Davi, restauração espiritual, e Davi pôde, né, se consertar com Deus. Já pensou se não tivesse uma pessoa, um conselheiro com a coragem que teve Natan, de chegar e confrontar o seu rei no seu pecado? Então é muito importante que a gente também tenha, né, também possa dar conselhos corretivos como Natan deu ao profeta Davi. E Provérbios 27, do 5 ao 6, vai dizer assim: é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Tem gente que pensa que ser amigo é não falar aquilo que está errado. Ah, eu não vou falar. Não, quando a gente é amigo, a gente tem que dar correção. A repreensão franca, ela é melhor do que o amor encoberto. Está dito na palavra de Deus. Então a gente tem que falar sim. Se a gente vê um amigo caminhando errado, caminhando num caminho de morte, você tem que chegar e dar um bom conselho, um conselho sábio, um conselho de correção. Você não pode deixar aquela pessoa caminhar para o abismo. Se você ama essa pessoa, se você tem responsabilidade com essa pessoa, você vai dar um conselho de correção, você vai chamar a atenção. Eu costumo ser um pouco assim, dar muitos conselhos de correção. Quando eu vejo minhas amigas, meus amigos caminhando de uma forma errada, eu chamo a atenção. É claro que esse conselho de correção é um conselho de amor que você dá para a pessoa. E isso é uma prova de grande afeição, de grande afeição pela pessoa mesmo, porque quando você corrige, é porque você ama.
É assim o nosso Deus. Ele diz na sua palavra, né, que ele corrige e castiga o que ama, Deus. Então a gente também, a gente tem que seguir o nosso pai, o nosso mestre. Se ele corrige e castiga, nós também temos que ter o mesmo perfil. Quando a gente vê uma pessoa querida fazendo uma coisa errada, vamos lá e vamos dar um conselho de correção para essa pessoa, para poder levar essa pessoa a arrependimento. Pensa, se Natan não tivesse confrontado Davi, ele poderia morrer nos seus pecados. Mas não, ele corrigiu e o Davi aceitou o conselho. Então, além de você dar o conselho de correção, é importante que a pessoa que está ouvindo e recebendo esse conselho, ela tenha um coração ensinável, um coração que aceite aquela correção e possa se consertar. O outro conselho sábio que nós vemos também na Bíblia é o conselho de Paulo a Timóteo. Paulo também era um homem muito conselheiro e ele dava muitos conselhos a Timóteo, que era seu filho na fé. E ele deu um conselho espiritual para Timóteo. Isso está lá em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Paulo aconselha Timóteo a permanecer na palavra, porque a melhor coisa que tem na vida de uma pessoa, de um cristão principalmente, é viver uma vida na palavra, porque a verdadeira vida é essa que é baseada na palavra de Deus. O melhor conselho sempre nos conduz a voltar às Escrituras. Então, Paulo, ele dá esse conselho a Timóteo, né? Que ele esteja com a sua vida baseada na palavra de Deus. E é muito importante, eu digo para você também, baseie a sua vida na palavra do Senhor. Procure se conduzir por ela. Sabe, a palavra de Deus, ela é um livro de muita sabedoria. É um livro, assim, com muitas verdades. Um livro realmente transformador. A palavra de Deus é o único livro nessa terra que pode transformar uma pessoa. Então, nós vemos aí esses 3 exemplos de bons conselhos que a gente viu na Bíblia. E agora nós vamos falar sobre maus conselhos. Maus conselhos, porque existe também os maus conselhos, né? Tem aquelas pessoas que aconselham o outro para o mal, aconselham o outro a roubar, aconselham o outro a matar, aconselham o outro a se prostituir, a fazer tantas coisas erradas. Existem muitos maus conselhos também nessa vida. E a gente precisa ter discernimento espiritual para a gente não se envolver com essas coisas, para a gente estar sempre buscando fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E a gente vê na própria Escritura que há os bons e os maus exemplos de conselhos. Então diz assim, o primeiro conselho ruim foi o conselho dos jovens a Roboão, conselho orgulhoso. Está lá em 1 Reis 12, do 6 ao 11. Roboão rejeitou o conselho dos anciãos e ouviu os jovens. O que aconteceu? Os anciãos deram um conselho a Roboão, mas ele não quis ouvir. Ele se desfez, né, do conselho que os anciãos haviam dado a ele e foi se aconselhar com os jovens. E os jovens deram a ele um conselho orgulhoso, um conselho que não foi bom. E esse conselho trouxe divisão para o reino, crise na nação de Israel e uma crise tremenda nacional. Tudo por quê? Porque ele ouviu um mau conselho. Ele deixou de ouvir o conselho dos sábios para ouvir o conselho dos insensatos. E aí isso trouxe o quê? Um grande conflito para toda a nação de Israel. Então a gente tem que ter muito cuidado com os maus conselhos. Os maus conselhos alimentam o orgulho e produzem perdas. E é verdade, né? Os maus conselhos, eles podem te levar até para a morte. Então você precisa ter muito cuidado, muita cautela. Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você percebe que os conselhos estão aí, mas Deus nos orienta a não ouvir conselho dos ímpios, a não ouvir conselhos que não são sensatos, que não são sábios, que não estão pautados na palavra de Deus.
Então, busque conselhos que estejam pautados nas Escrituras. Não faça como o jovem Roboão, que foi lá, deixou de ouvir o conselho dos anciãos para ouvir o dos jovens. E com isso, ele cometeu graves erros e trouxe uma grande crise para a nação de Israel. O segundo conselho, também ruim, foi o conselho da esposa de Jó, que foi o conselho desesperado. Quando Jó ali passa por aqueles momentos de aflição, todo mundo conhece a história de Jó. Se você não conhece a história de Jó, vá lá no Jó, no capítulo 2, versículo 9, que você vai conhecer a história de Jó. E ali quando Jó está totalmente, né, na ruína ali, perdeu a sua saúde, perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos, estava num sofrimento muito grande, ela virou para Jó e disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Então esse conselho foi um conselho desesperado. A gente tem que ter cuidado com esses conselhos desesperados das pessoas, quando elas veem você passar por uma situação muito grave, uma situação muito drástica, e elas chegam a dar aqueles conselhos sem sabedoria, esses conselhos de desespero, que vai levar você à ruína. Tome cuidado com esses conselhos desesperados, quando a situação está muito acirrada. Você precisa se aconselhar com pessoas sábias, não com pessoas que vai te dar conselhos desesperados para você tomar atitudes impulsivas, atitudes imediatistas que vão levar você a naufragar na sua fé, na sua vida. Tome cuidado com isso. A mulher de Jó foi assim. Ela deu um conselho desesperado para Jó. Por quê? Por conta da situação que ela estava vivenciando. A mente dela estava focada na situação que ela estava vivendo. Ela não pensou num futuro adiante, ela não pensou em botar a fé em prática, ela não pensou que o Deus que ela servia, que Jó servia, era um Deus muito poderoso, podia mudar aquela história. Não, então ela vai dar aquele conselho desesperado: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela esqueceu que esse Deus havia abençoado muito eles, que esse Deus fez tudo por eles, e se esse Deus fez tudo por eles, ele podia fazer tudo novamente, assim como ele fez. Assim como ele fez, deu tudo em dobro para Jó e para ela também, no final da história, né? Mas a gente precisa ter cuidado com esses conselhos no momento que está acirrada a luta, a adversidade está no cume. Então você tem que ter cuidado com esses conselheiros que falam coisas assim momentâneas que pode te levar a essa ruína. O outro conselho ruim também foi o conselho que Aitofel deu a Davi. Está lá em 2 Samuel 16, do 20 ao 23. Vai lá e confere, tá? Embora parecesse sábio, o conselho tinha motivação errada. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de conselho também, que parece, vem com aquela aparência de sabedoria, mas a motivação dele é errada. Então a gente precisa ter discernimento, porque nem todo conselho inteligente vem de um coração alinhado com Deus. Então, às vezes, a pessoa te dá um conselho que aparentemente parece muito bom. Aí você não reflete sobre aquilo e você também naufraga, se arruína também, porque é um conselho que aparentemente parece bom, mas com a motivação errada. Então, a gente precisa dar o conselho, receber um conselho bom, mas com a motivação correta. Não pode ser um conselho bom com a motivação errada. E para isso você precisa de discernir os bons e os maus conselhos. O conselho, ele precisa estar de acordo com a palavra. Isaías 8:20 vai dizer: a lei e ao testemunho. O conselho, você precisa ver que perceber se esse conselho, ele é um conselho que produz paz ou confusão. Você também precisa ver se ele exalta a Deus ou o seu ego. Ele aproxima de Deus ou afasta. Então você precisa observar essas características
quando você receber um conselho, para você ter esse discernimento, para você saber se é um bom ou se é um mau conselho. Então não esqueça, primeira coisa, recebeu o conselho está de acordo com a palavra? Aí você verifica, se não tiver, você rechaça esse conselho. Você tem que ver se ele vai produzir paz ou confusão. Você observa. Você vai perceber se ele exalta a Deus ou o ego, ou se ele aproxima de Deus ou te afasta. Então, assim você vai saber discernir se esse conselho é bom ou se esse conselho vai ser ruim para a sua vida. Então, fique ligado, porque conselhos é maravilhoso. Eu amo receber conselhos, eu amo receber direcionamento, eu amo receber mentoria espiritual, mas de pessoas sábias, de pessoas com compromisso com Deus, de pessoas que têm vida no altar, de pessoas que refletem a imagem de Cristo, de pessoas que têm o perfume de Cristo exalando. Dessas pessoas eu gosto de receber conselho e eu tenho sempre o coração ensinado. Mas de pessoas que têm uma vida errada, uma vida deturpada, uma vida sem compromisso com Deus, eu não quero o conselho dessas pessoas, entendeu? E faça o mesmo, reflita sobre essa mensagem, porque buscar aconselhamento nesses dias é muito importante, é muito eficaz, faz muita diferença na nossa vida, mas é preciso saber de onde estão vindo esses conselhos, de que fonte vem esses conselhos, que tipo de pessoa está dando esse conselho, o que esse conselho vai produzir na nossa vida. Vai nos trazer bênção ou maldição? Vai nos aproximar de Deus ou vai nos afastar de Deus? Então, fique com essa palavra e medite sobre ela e reflita como é bom. Busque aconselhamento. Não sei o que você tem passado nesses dias, nesse início de ano, como está a sua vida, como está a sua casa, a sua família. Mas eu quero dizer que se você estiver se sentindo sem rumo, sem direção, busque aconselhamento com pessoas que tenham a mente de Cristo, com pessoas que sejam uma referência, com pessoas que possam te agregar valor e elevar o teu espírito. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, entregar a vida dessas pessoas que estão me ouvindo em tuas mãos. Eu não sei o que elas estão vivenciando, mas o Senhor, Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo prescruta. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e princípio da paz. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, agir na mente dessas pessoas, conduzindo elas, Pai, por conselhos retos, conselhos de justiça. Coloque pessoas, Senhor, justas no caminho dessas pessoas, para que elas possam ser aconselhadas de maneira sábia, de maneira que elas possam, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que elas possam ter atitudes que possam glorificar o seu nome e possa trazer vida abundante para cada uma delas. Eu entrego elas nas tuas mãos. Eu entrego sua família, sua casa, seus ministérios. Senhor, eu entrego tudo aos teus cuidados. Cuida dessas pessoas, abençoa elas. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique com essa palavra. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Amém? Deus abençoe você e receba bons conselhos na tua vida, que você vai ser muito bem sucedido. Fique com Deus.